Ter um dispositivo inteligente em casa é muito bacana, mas mais legal ainda é poder fazer automações entre todos eles. Para entender como fazer isso, você precisa saber a diferença entre gatilho e ação. O gatilho é todo o status de dispositivo que vai iniciar uma automação, enquanto que a ação é o que o dispositivo vai fazer com essa informação. Dentro do aplicativo da Veldyz é possível configurar isso com todos os dispositivos que você tem em casa. Por exemplo, a câmera possui o gatilho de detecção de seres humanos ou detecção de movimentos, enquanto o sensor de abertura, como o nome já diz, tem como gatilho a abertura de uma porta, de uma janela, de uma gaveta ou o que você quiser automatizar. Vem comigo que eu vou te ensinar dentro do aplicativo da Veldyz como fazer isso. Você vai ver como é simples e a sua imaginação vai ser o limite para as automações que você pode fazer em casa. Então pega o seu celular e acompanha comigo como é fácil fazer essa configuração dentro do seu app da Veldyz. Você vai ver que automatizar a sua rotina é tão simples que dá para fazer no conforto da sua casa, sentadinho. Aqui no aplicativo da Veldyz, eu vou clicar no botãozinho de mais no canto superior direito e em Criar Cena. Logo na primeira tela do Criar Cena, eu já tenho todos os tipos de gatilhos que eu posso utilizar, que são tocar para executar, que é literalmente ter um botão para iniciar a minha automação. Quando o status do dispositivo mudar, é o segundo modo, o segundo tipo de gatilho. Agenda é um outro tipo de gatilho que vai me permitir iniciar as automações em horários pré-definidos. E por último, quando o tempo muda, que pode me permitir utilizar situações climáticas para iniciar uma automação. A mais usual é a segunda, quando o status do dispositivo muda. Dessa forma, eu consigo utilizar outros dispositivos da Veldyz para iniciar automações sem precisar interagir com o celular ou com o próprio dispositivo. Clicando nele, eu vou ter duas opções, que é selecionar vários dispositivos para que o meu gatilho seja múltiplo ou selecionar um único dispositivo para um gatilho simples. Vamos selecionar um único dispositivo e aqui na minha lista eu vou selecionar um deles. Alguns dispositivos têm mais propensão para iniciar gatilhos do que outros, como por exemplo o sensor de abertura, que é um dispositivo que não tem necessariamente uma ação, mas pode desencadear qualquer outra vindo de outros dispositivos. Um outro exemplo prático de dispositivo que é ótimo para um gatilho é o sensor de temperatura e umidade, que pode iniciar uma automação de ligamento ou desligamento de ar-condicionado, por exemplo. Vou procurar uma aqui na minha lista e exemplificar. Selecionando o meu sensor de temperatura, eu vou ter várias opções de gatilhos que são status diferentes desse dispositivo, como por exemplo a própria temperatura, a umidade ou o estado do nível da bateria. Eu vou selecionar a temperatura, que é o que faz mais sentido para a automação que eu quero fazer de exemplo, que é ligar um ar-condicionado quando a temperatura subir de determinado grau. Vou selecionar a temperatura que eu desejo que inicie a automação, que no caso aqui vai ser 25 graus, por exemplo. Pronto, 25 graus. Confirmei. A partir daqui, eu vou ver uma tela com os títulos se e então. Se você entende um pouquinho de programação, é mais ou menos como uma função if. Eu tenho aqui já selecionado o meu se, que vai ser o gatilho da minha automação, e no então eu vou clicar em mais, e agora eu vou selecionar um dispositivo também, que vai ser a ação, que vai ser o dispositivo que vai responder ao meu gatilho. Nesse caso, como eu quero automatizar o ar-condicionado, eu vou selecionar uma aqui da minha lista, que já está aparelhado com o meu controle universal infravermelho, que é quem vai ligar o ar-condicionado nessa condição. Vou deixar aqui o interruptor ligado e vou selecionar a temperatura que eu quero que o ar-condicionado inicie quando a temperatura ambiente passar de 25 graus. Vou mudar o modo aqui do ar-condicionado para ar frio e a velocidade vou deixar no automático. Clico em próximo e pronto, eu já tenho uma automação configurada. Eu tenho mais algumas opções que podem ser feitas para deixar a minha automação um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais elaborada, como a validação do meu escopo. Eu posso fazer com que a automação esteja ativa somente em períodos diferentes do dia, como por exemplo, deixar a automação ligada somente durante o horário comercial, para o caso de um escritório. Vou clicar em salvar e dar um nome para a minha automação.
Salvei. E agora no menu de cenas eu tenho acesso a todas as automações que foram criadas. Agora que eu criei a automação de ligar o ar-condicionado, eu preciso lembrar também de criar uma automação para desligar ele. Então vamos lá, criar mais uma cena. Quando o status do dispositivo mudar, um único dispositivo. Seleciono o meu sensor de temperatura e umidade e agora eu vou setar uma temperatura onde eu quero que o ar-condicionado desligue. Quando a temperatura baixar de 19 graus, por exemplo. Aqui ele já está desligado, clico em próximo e salvo a minha automação para desligar o ar-condicionado. E pronto, eu tenho uma automação completa com o meu ar-condicionado e o meu sensor de temperatura. E isso se aplica para qualquer outro dispositivo da Veltz. O que vai mudar é o gatilho e a ação que é feita. Por exemplo, eu posso utilizar o sensor de abertura para que toda vez que eu sair de casa e deixar a minha porta fechada, a luz se apague. Vou dar o exemplo aqui também no aplicativo para ficar mais didático. Vou criar a cena. Quando o status do dispositivo mudar, selecionar um dispositivo e aqui eu vou encontrar o meu sensor de abertura. Sensor de porta fechado. Vou confirmar. E no então, eu vou controlar um único dispositivo. E aqui em todas as lâmpadas, eu posso deixar o modo desligado. Uma outra dica muito importante que você pode adicionar na sua automação é um atraso na ação. Como nesse exemplo que eu dei de desligar as lâmpadas em específico, eu posso setar para que elas se desliguem após 15 segundos, 20 segundos, o tempo que eu desejar, para que depois que eu fechar a porta, eu tenha tempo de sair do local sem ter um problema, sem acabar tropeçando, por exemplo. Então aqui eu vou setar para 15 segundos e confirmar. Aqui eu vou alterar a ordem da minha automação e clico em salvar. Desligar luzes ao sair. E pronto, eu já tenho mais uma automação configurada na minha casa. No exemplo das câmeras, eu posso utilizar gatilhos como detecção de movimento, detecção de seres humanos. No caso da fechadura, eu posso utilizar o status de abertura para iniciar uma automação, como por exemplo, limpar a casa com o meu robô aspirador. Eu posso criar automações com o nosso alimentador pet em um horário agendado para que ele dispense a ração no horário que o meu bichinho costuma comer. Eu posso criar automações também com o nosso monitor de bebês, utilizando como gatilho a detecção de choro para ligar uma lâmpada numa cor e num brilho que vai ser agradável ali para o meu filho e que vai acalmar o choro dele. Um exemplo muito bacana também é utilizar o gatilho de alteração do clima ou de agenda, para começar uma automação como acender ou apagar as luzes ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Outro dispositivo que é bem bacana para fazer automações é o interruptor inteligente. Ele pode criar paralelos virtuais, acendendo ou apagando luzes independente da ligação física ali dos fios no local de instalação. Então eu posso ligar a luz da sala a partir da cozinha ou a partir de qualquer outro cômodo que não a sala, que estaria conectada diretamente à minha lâmpada. Eu posso utilizar o interruptor também para ligar outros dispositivos como o ar-condicionado, utilizando o nosso controle universal infravermelho. Um outro gatilho interessante de se usar é o tocar para executar. Eu posso criar, por exemplo, uma automação para dizer que eu saí de casa e toda vez que eu clicar para executar, a minha casa se desligar por completo. Desligar todos os interruptores, desligar todos os adaptadores de tomada, iniciar a limpeza, já que eu não vou estar em casa, enfim, as possibilidades são infinitas. E esse foi o nosso pequeno guia para automações com o aplicativo da Veltz. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!